O deputado estadual lá de São Paulo, o Arthur Duval, que vai ser investigado agora de forma administrativa pelo Podemos após fazer declarações sexistas contra mulheres ucranianas. Esse episódio pode gerar, inclusive, a cassação do mandato do parlamentar, né? Pois é, Adene, uma situação que movimentou aí o fim de semana, né? Veio à tona na sexta-feira essas declarações aí, como você falou, revoltantes, por dois aspectos, pelo sexismo em si e por se tratarem de pessoas, né, que estão numa situação desesperadora, lutando pela vida lá na Ucrânia em meio aos ataques, né? Uma coisa assim que você não dá para você tolerar, né, num momento desse, nesse atual momento da sociedade. A gente tem um trechinho aí das coisas deploráveis que foram faladas. A gente vai acompanhar aqui, depois falar um pouco sobre as consequências, né, que ele vai enfrentar e já está enfrentando por conta dessas declarações, como você falou, sexistas sobre as mulheres ucranianas. Nunca na minha vida, eu tenho 35 anos, cara, eu nunca na minha vida, nunca vi nada parecido assim em termos de mina bonita. Assim, a fila das refugiadas, irmão, de 200 metros mais, só deusa, assim, só deusa. É sem noção, cara, é inacreditável. Você pegar a fila da melhor balada do Brasil, na melhor época do ano, não chega aos pés da fila dos refugiados aqui. A recepcionista do hotel que deu em cima de mim aqui, meu Deus, eu falei, não é possível que isso está acontecendo, né? É uma mentira, é um filme, não é possível. E eu nem peguei ninguém aqui, Mas eu falo assim, só a sensação de saber que eu poderia fazer e sentir como é o game, enfim, já sabem, né? Já tô comprando minha passagem pro leste europeu pro ano que vem, assim que eu chegar em São Paulo. Eu passei agora, são 4 barreiras alfandegárias, são 2 casinhas em cada país. Mano, eu juro pra vocês, eu contei, foram 12 policiais deusas. Mas Deus, assim, que você casa e assim, você faz tudo o que ela quiser. Assim que essa guerra passar, eu vou voltar pra cá. Detalhe, hein? Elas olham, cara, elas olham e vou te dizer, são fáceis, porque elas são pobres. São fáceis porque elas são pobres, falou o deputado estadual de São Paulo, que viajou para um turismo de guerra para, teoricamente, fazer uma ação humanitária, mas parecia mais um tour sexual, pelo menos na intenção dele. No primeiro momento, esse áudio vazou e foi publicado em vários portais como supostamente ser dele. Depois foi confirmado por ele mesmo, que usou um vídeo para tentar justificar o que aconteceu, das ações humanitárias que foram realizadas lá, e para tentar diminuir o impacto dessas declarações feitas por ele. É uma coisa não jamais abona a outra, né? Se ele fez ações humanitárias, inclusive ele deu essa declaração depois, foquem no que eu fiz, não no que eu não fiz. Não, você fez 2 coisas, né? Não dá para você se eximir da responsabilidade, essa declaração. E para mim, uma anula a outra. Para mim, o áudio anula qualquer coisa que ele possa ter feito de bom, se é que fez. Porque depois que ele compartilha o material, a gente está falando de uma guerra, a gente está falando de mulheres que estão passando fome, a gente está falando de mulheres desesperadas para sair de um país que está sofrendo ataques e que podem perder as suas vidas, a vida dos seus filhos a qualquer momento. E um deputado sai daqui para quê? Para compartilhar um áudio desses? São fáceis porque são pobres? Parece uma mente, desculpa, Dante, parece uma mente doentia, né? Parece que o cara foi lá com essa intenção. E nem pelo que ele mesmo disse na hora, está contando vantagem de algo que ele sequer chegou a consumar qualquer coisa do gênero e vai voltar. Dante, eu como brasileiro, não sou mulher, mas eu me sinto envergonhado, sabe? Eu me sinto, sinceramente, diante disso aí eu me sinto envergonhado. Eu não sei qual é o seu sentimento, Dante, diante de uma situação como essa. O próprio partido dele diz que já vai tomar providências. A Assembleia Legislativa de São Paulo vai fazer o quê, Dante? O que divulgaram que vão fazer? Pois é, mano. Ele vai enfrentar um processo, né, por quebra de decoro, um processo que pode levar, inclusive, à cassação e aí aquelas voltas que a vida dá, né? Relatora desse processo será a deputada Isa Pena, que sofreu um assédio lá na Assembleia Legislativa de São Paulo. Ela foi apalpada por um colega de parlamento, né? Colega, né, só para usar um termo que eles usam naturalmente, mas um cara que faz isso também é um covarde, né? Um colega, né? Não sei se todo mundo lembra, mas ele apalpou a deputada por trás
né, durante uma sessão, inclusive, isso ficou registrado em vídeo. Então, a deputada que sofreu esse assédio vai ser a relatora, né, desse processo contra o deputado Arthur Duval, né, que pode enfrentar a cassação. Eu vi uma entrevista da deputada Isa Pena ontem, que ela até imagina que não vai chegar a uma cassação, muito pela dosimetria que adotaram quando ela foi assediada pelo deputado Fernando Cury lá em São Paulo. Ele pegou uma suspensão de 180 dias. A tendência, pelo que ela falou nessa declaração, é que os deputados acabem optando por uma situação semelhante, né? Mas é fato que a trajetória política, né, que ele vinha tentando escrever, ela foi pelo ralo. Ele era candidato ao governo do Estado de São Paulo, pré-candidato, já retirou a candidatura, perdeu o apoio, né? Sofreu ali uma manifestação pública do próprio pré-candidato do partido dele à presidência, que é Sérgio Moro. E aí agora a gente está vendo aí na tela a nota, né, dada pelo deputado Arthur Duval, falando que os áudios vazaram de uma conversa privada com os amigos e que são lamentáveis, não são corretos com as mulheres brasileiras, ucranianas e com todas as pessoas que depositam confiança em meu trabalho, e por isso peço desculpas. Não tenho compromisso com o erro, por isso entrei em contato com a presidente do Podemos, Renata Abreu, para retirar a minha pré-candidatura ao governo de São Paulo. Faço isso por entender que nesse momento delicado da política nacional é necessário preservar o árduo trabalho de todos aqueles que se dedicam na construção de uma terceira via. O projeto não merece que as minhas lamentáveis falas sejam utilizadas para atacá-lo. E eu acho curioso ele fazer questão de destacar que vazaram de uma conversa privada, né? A gente não pode encontrar não é porque você está falando com amigos que você pode ser racista, que você pode ser sexista, que você pode ser misógino, que você pode ser homofóbico. Isso não dá liberdade para ninguém, né? Se aí vazou depois ou não, não importa, foi dito, né? E é um tipo de comportamento que a gente precisa abominar, a gente precisa retirar das nossas vidas e refletir bastante se quem está na vida pública, né, deve ter esse tipo de comportamento, porque eu imagino, por exemplo, as pessoas que fizeram doações para ele levar lá para a Ucrânia, né? Como é que essas pessoas que fizeram isso, imagino de bom coração, não se sentem diante dessa repercussão, né? Porque agora, ele arrecadou um montante significativo de dinheiro. Dante, ele se posiciona aí, enfim, a gente não esperaria algo diferente, mas esperar, ou pelo menos ter em perspectiva, que os colegas deputados se conformem, não, vamos suspensão aí de 6 meses, uma suspensão diante de um fato como esse, o cara sai daqui representando a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, da qual ele é membro, tem prerrogativas. E certamente, na condição de agente político, foi que recebeu o apoio, os donativos, aquilo que fez para estar lá. Talvez até a própria passagem, o dinheiro que ele gastou ao longo dessa viagem tenha sido por conta da confiança na figura pública dele. E é nessa condição, embora que numa conversa privada, que ele teve a oportunidade de observar de forma doentia o que observou e falar de forma doentia o que falou. Isso ficar impune perante os pares dele é o mesmo que dá anuência, é o mesmo de assinar embaixo tudo que foi dito, que foi declarado. Eu não duvido que fique, porque a gente está falando de um universo da maior parte de homens e que muitas das vezes, ainda que não tenham gravado áudios como esse, pensam da mesma forma. Sim. Pensam da mesma forma. Nós, mulheres, ouvimos esse tipo de coisa com muita facilidade. Com muita facilidade. São piadinhas, são coisas que nossos colegas falam e acham que é normal. Então, eu acredito que não vai ter uma punição tão grave como uma cassação que poderia torná-lo inelegível, porque no caso da própria deputada, apalparam a deputada dentro do parlamento. E ainda assim, dias de suspensão. Então, eu não duvido que haja, assim, uma impunidade ou que seja algo muito bom, até porque está todo mundo preocupado em se reeleger. Sim. Talvez a maior punição a esse homem ascleroso seja a não reeleição por voto mesmo, né? Porque está prestes à reeleição, nós temos um eleitorado que é predominantemente feminino e que, através dessa rejeição, possa tirá-lo de qualquer chance, inclusive que ele vinha num momento de ascensão política, que se tornaria candidato a governo. Então, talvez essa seja a maior punição, porque vão ser homens que talvez pensem da mesma forma que ele, que só não externalizam isso, que vão analisar a situação. Eu acho que tem 2 pontos aí, só para complementar, Adriane. A gente tem, né, uma situação, a única situação diferente é que ele não tem a articulação política que
Fernando Cury teve. Então isso pode levar a uma pena um pouco mais forte. E no mais, eu queria aproveitar essa tua fala, Adriane, que é muito forte. Ela vem de uma mulher que tem voz, né, que felizmente está aqui tendo voz para falar isso tudo, e que isso fique de alerta para a gente também, né, para nós homens, e se refletir, se colocar nesse ponto de quantas vezes, em algum momento, a gente não ajudou, de certa forma, a reproduzir esse tipo de comportamento que agora a gente condena, que fica muito claro que ele é condenável, mas certamente ele está aí por fruto de uma sociedade que reproduz isso por várias vezes. Então a gente, nós homens nesse caso, também precisamos refletir, olhar para isso e refletir. Não basta condenar e virar para o lado e fazer a mesma piada, né, com um amigo. A gente precisa olhar para isso e saber que a gente reproduz ao longo da nossa vida, ao longo da nossa história, comportamentos machistas, comportamentos misóginos, homofóbicos, e que a gente reflita sobre isso. Use essa péssima situação para melhorar, né, para tentar se tornar uma pessoa melhor, homem melhor, pais melhores, filhos melhores, enfim. Obrigado, Dante, pela tua participação com a gente aqui no Manhã no Ar. Obrigado também por essa proposta de reflexão. A Adriane Diniz também pelo posicionamento. Gostou do vídeo? Vem ver mais no nosso canal. Não esqueça de se inscrever e ativar as notificações.